Caio, coitado, eu tenho até pena. Ele é combativo em relação a... Ele já me caluniou a beça, ele, em redes sociais. Eu tenho pena porque ele foi a maior voz evangélica do país. Durante um tempo ele foi a maior voz. Foi a maior voz, foi. Antes de você? Foi, antes, claro. Bem antes? Antes, foi. Ele era um cara fenomenal. Uma voz poderosa, mas caiu em desgraça pelos seus próprios erros. Eu fiz um propósito. Eu podia ter entrado com ações contra ele na justiça e arregaçado. De calúnias sérias. Ele disse que minha mulher foi se tratar nos Estados Unidos porque eu estava deixando ela louca. Para você ver o nível da calúnia. Também disse que eu andava papando as garotas da Rádio 93, a rádio lá do Rio. Sim. Coisas sérias, calúnias e difamações sérias que ele, coitado, se eu for na justiça, ele não prova, eu arregaço ele. Mas eu falei, é digno de pena e de misericórdia. Eu falei, sabe, Deus falou comigo, deixa isso pra lá. Até agora, a última vez que ele fez, eu mandei uma mensagem, acabou aqui. Porque até Deus quem sou eu para me comparar com Deus? Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, é benigno, longânimo, que a gente não pode nem imaginar. Mas Deus é justiça. Eu mandei uma mensagem para ele, acabou aqui. A próxima, que me caluniar e difamar, acabou aqui. Esses anos todos, mais de 8 anos eu tenho sido caluniado e difamado. Foi por uma memória do que ele acabou. Foi. Isso aí. Com respeito. Acabou aqui. A próxima, o pau vai cantar. No iniciozinho, quando eu conheci o Silas, ele não chegava a ser assim, nem de longe. Ele era um rapaz ainda, bem jovem, quando ia me ouvir todas as vezes que eu estava pregando às quartas-feiras na Associação Brasileira de Imprensa, nos anos 70. Mas depois, ele foi ficando esse ser neurastênico, zangado, nervoso. Até quando ele usa a palavra amor, parece que ele está falando de ódio. Não há nada, nenhuma expressão dele que venha carregada de carinho. É tudo absolutamente tomado pela veemência beligerante, de uma intensidade terrível. Não ouve o que os outros falam, vai atropelando, numa sofreguidão desesperada, própria de quem anda aflito. E ele anda aflito. Essa história de que ele é o representante, o presidente do Conselho de Pastores do Brasil, é de pastores exatamente como ele. É esse tipo aí. Esse tipo que a gente viu nos últimos 4, 5 anos, fazendo esse espetáculo horroroso para a população toda, dando esse testemunho de ódio para o Brasil. É isso que ele faz, essa é a igreja evangélica que ele representa. Então é uma igreja evangélica de ladrões, de mentirosos, de seres inescrupulosos, pedindo dinheiro desse povo pobre que não socorre ninguém. É uma igreja evangélica anticientífica, negacionista, terraplanista, uma igreja evangélica burra, aflita, nervosa. Diversos líderes religiosos e também irmãos na igreja são ovelhas e em casa são lobos, agridem as suas esposas. Já vimos diversos casos assim e com certeza você também já deve ter visto. Na minha opinião, essas tais pessoas já são pecadores para a morte. Você concorda comigo? Deixa a tua opinião nos comentários. O renomado pastor Silas Malafaia foi acusado de agredir a sua esposa. Será mesmo que isso aconteceu ou é uma calúnia? Assista este vídeo até o final e você ficará impressionado com o que você vai ver aqui. Meus queridos irmãos, mais um vídeo para todos vocês. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Felipe Câncio. Inscreva-se aqui no canal e também deixe o joinha. Não esqueça, é claro, de ativar o sininho das notificações. O joinha é muito importante para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas, então já bora deixar o joinha agora mesmo. Todo mundo sabe que o pastor Silas Malafaia é considerado o pastor mais polêmico do Brasil por causa do seu temperamento e atitude.
O pastor Silas Malafaia também coleciona inimigos. Um assunto que entrou em questão alguns anos atrás foi como o pastor Silas Malafaia trata a sua esposa. E quem andou falando da vida íntima do pastor foi o pastor Caio Fábio, que cutucou dizendo o seguinte, confira. Mas que eu tinha que ser punido, nunca mais poderia abrir a boca na vida, que eu tinha que ficar em silêncio com a bunda num banco de igreja calado pro resto da minha vida, porque eu tinha adulterado, eu tinha me divorciado, e ele é intransigente com isso. Hipócrita, eu não vou dizer os pecados dele nessa área, porque eu não vou dizer. A mulher dele sabe, a família sabe, todo mundo sabe. Estão lá, que sigam. Agora, a minha vida está na luz. A minha vida não carrega nada escondido. E quem acabou pegando carona nas palavras do pastor Caio Fábio foi o coach, o empresário Pablo Marçal, que em uma briga meio que religiosa, política, com o pastor Silas Malafaia, acabou também soltando as seguintes palavras. Confira. Eu vou te falar uma coisa. Você passou do limite aqui. Próxima vez que meu nome for colocado ou você dirigir qualquer coisa, e principalmente num culto, em relação a mim, eu vou mostrar para a nação o seu grau de maçonaria, vou mostrar golpe de Bitcoin que você tem sócio que deu um rombo de bilhão no país, vou mostrar para as pessoas o que realmente é o Silas. Então assim, isso não é uma ameaça, isso é uma certeza. Ponha meu nome na sua boca de novo, falando do meu nome. Ousa falar do meu nome de novo, Silas. Vou falar para o Brasil inteiro, para todos os pastores saberem por que sua esposa foi fazer tratamento nos Estados Unidos. Por uma coisinha que você andou fazendo. É claro que quem poderia falar melhor sobre este assunto é a pastora Elisete Malafaia, que é esposa do pastor Silas Malafaia. E ela esteve no podcast com o pastor César Cavalcante e respondeu sobre o temperamento do pastor Silas Malafaia e se o pastor Silas Malafaia já teria encostado a mão nela. E as palavras de Elisete Malafaia você vai ver agora. E é claro que eu já te peço novamente, deixe o joinha para esse vídeo e inscreva-se aqui se você não é inscrito. É muito importante ter você aqui. Então, sem mais delongas, bora ver tudo que Elisete Malafaia falou a respeito deste assunto. Como foi? Porque o pastor Silas, ele, muito jovem, ele começou a pregar e era um grande evangelista, pregava e tal. E como foi essa substituição para você como filha, para a igreja, para a família pastoral, na partida do seu pai? Como é que foi isso? Foi uma mudança radical, porque o Silas foi evangelista 28 anos, mas estava sempre ao lado do meu pai ajudando a igreja. Então eu era esposa de um pastor evangelista, né? Um pregador, e eu tinha a minha profissão como psicóloga, eu atuava na igreja, né? Estava sempre ali, mas meu marido não era o pastor da igreja. Então, mesmo tendo certas cobranças, não era como sendo um pastor da igreja. Então, quando meu pai faleceu, né, que o Silas sentiu muito, porque o Quantos Silas... anos seu pai tinha? O meu pai, 83 anos. E o Silas foi lá para casa muito novo, a partir dos 16 anos... Sabe? Ele começou a frequentar minha casa sexta, sábado e domingo. Ele vivia na igreja, que eu morava do lado da igreja. Eu sempre morei em casa pastoral antes de casar. Então ele sempre estava lá, envolvido com os jovens, sabe? Na igreja, junto do meu pai. Então, quando meu pai faleceu, né, nós sentimos muito, e o Silas, porque o Silas era muito ligado ao meu pai e à minha mãe. E quando foi para se decidir se ele seria ou não o pastor da igreja, ele teve medo, muito medo. Um dia a gente começou a chorar. Ele falou, Elisete, e eu lembro como se fosse, ele falou, eu não sei se é isso que Deus quer, mas se Deus quer que eu seja pastor da igreja da Penha, eu não vou ser só da igreja da Penha. Eu sei que se Deus tem algo comigo no ministério como pastor, eu não vou ser um pastor local, eu vou ser pastor de uma denominação, né, que eu vou expandir para outros lugares. E se tiver que ser, não vai concorrer nenhum pastor no lugar aqui para ser presidente. Vai Porque ter que ser seus só irmãos eu. tinham irmãos Meus que irmãos também eram pastores, essas sim, mas sempre convivemos bem, graças a Deus. O Silas sempre conviveu bem com os meus irmãos e com os pastores. E foi justamente quando foi se escolher,
né? Quando o pastor que era o substituto do meu pai, o vice do meu pai, falou: quem vocês acham que pode substituir o pastor José Santos? Aí foi unânime, todo mundo falou: aqui não tem ninguém para concorrer com o pastor Silas, é o pastor Silas. E a igreja recebeu também ele, né? Muito bem. E aquilo foi um alívio para ele, porque ele falou: se alguém se levantar eu não vou mais aceitar. Mas, por exemplo, e foi uma mudança porque o pastor... Foi uma mudança radical. Foi radical. Pra ele, pra mim, pra igreja também. Como é que foi isso aí? Perdeu mesmo nessa mudança? Será? Não perdeu, não. O pessoal já conhecia. O pessoal já conhecia, porque o Silas pregava muito na igreja, né? Tava sempre lá, então mudou no sentido da visão, que mudou totalmente, né? De expandir a igreja, até do jeito do Silas liderar. O meu pai era um homem muito calmo, pacífico, aquele pastorzão que tava... Uma pergunta: como é que é ser esposa do pastor Silas Malafaia? Porque esse cara é polêmico. Ele é aquilo ali que você tá vendo também em casa. Esse jeito. Eu acho engraçado que as pessoas falam assim: será que o pastor Silas não bate em você? Não, porque ele é tão brabo. Aí eu falei: não, se duvidar lá em casa, quem bate nele sou eu. Porque lá quem é a braba sou eu, né? Porque nada, é o jeito dele, sabe? Mas o Silas é altamente amoroso, sempre. Ele é aquele temperamento forte, mas ele é de um coração muito grande. As pessoas não têm noção, né? Porque as pessoas julgam pela aparência, pelo jeito de ser ali da pessoa, né? Quando tá pregando lá na televisão, né? Com aquela veemência, ele tá ali desempenhando um papel, né? Uma função. Por exemplo, então as pessoas julgam pelo papel. Há quantos anos vocês estão na televisão? 40 anos já. Fizemos 40 anos que ele está na televisão. Então, há 40 anos atrás, especialmente na Assembleia de Deus, era inclusive proibido ter televisão. Sim, nós estamos em convenções. Como é que era isso lá atrás? A gente ia em convenções que os pastores ficavam olhando para o Silas assim, falando: ih, chegou o pastor aí da caixinha do diabo. É isso aí. Eu fui numa convenção, não vou falar o lugar não, mas é muito engraçado, porque era bem rígida, né? E eu não tinha aquele perfil de esposa de pastor da Assembleia de Deus. Eu tinha o cabelo curto, eu era muito novinha, usava umas roupas diferentes. Aí, não era aqueles vestidões. Aí a gente às vezes não era bem recebida, não era por maldade, era aquela coisa mesmo da pessoa, né? Será que... Então, mais cultural, eu lembro que nós chegamos aí, um pastor falou: chegou o pastor que prega naquela caixinha do diabo. Caramba! E como é que foi para vocês entrar? Como é que foi para entrar na TV? Já que nenhuma Assembleia de Deus tinha. De onde veio essa ideia? Essa ideia, o Silas assistia o Jimmy Swaggart pregando. E ele conta isso num testemunho que ele estava assistindo na sala com meu pai, né? E ele era novo ainda. E um dia ele falou: pastor, um dia eu vou pregar aí. Aí meu pai falou assim: sonha, meu filho, sonha. E ele falou: não, eu tô sonhando. E ele entrou, e eu lembro quando nós já éramos casados, eu estava grávida do meu filho Silas tem 41 anos, e eu trabalhava na caderneta de poupança letra, e ele trabalhava na Bitner vendendo toalhas, lençóis, ele saía de casa com uma mala enorme, né? Vendendo, sabe, coisas de casa. E aí ele chegou, e ele falou comigo: Elisete, eu tenho um chamado de Deus. Eu falei: eu sei, mas Deus está me chamando para pregar na TV. E aí ele falou assim: e eu vou viver pela fé do evangelho. E eu vou querer que você saia do emprego. Eu falei: mas Silas, né, naquela época ele já estava ganhando da igreja um salário mínimo. Aí eu falei: mas eu que pago o aluguel, porque eu sustentei minha casa há muito tempo, enquanto o Silas estava vivendo, pregando, com o salário mínimo, né? Eu trabalhei 12 anos na caderneta de poupança. E o salário mínimo não dava. Não dava, e eu pagava o aluguel, e eu pagava algumas coisas. E quando a gente estava apertado, ele sempre fala isso nas mensagens. Tinha a casa da minha mãe, a casa pastoral. Tava lá almoçando. Almoçar lá. Jantando depois do culto, comendo. E era o meio que a gente estava junto ali também, né? Então, durante muitos anos, nos apertos, a nossa geladeira vazia. E o segredo eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, né? Se Deus te chamou para algo no ministério,
que você coloque a sua fé em ação, que você nunca reclame, que você nunca murmure, que você confie que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Glória né? a Deus. Porque Ele supre mesmo. E Ele supria. E aí, Mas, por exemplo, na TV, por exemplo, e a geladeira ainda vazia. sim, aí andando de ônibus, não tinha carro, né? Ele conta isso, que às vezes ele estava no ônibus 350, Passeio Irajá, um ônibus que ia pro centro da cidade lotado, ele ali dentro, e os irmãos, você é o pastor da televisão aqui dentro, você tá aqui. Ele fala também que um dia nós fomos em São Cristóvão, na Assembleia de São Cristóvão, ele foi pregar e foi com a Kombi da igreja, aí chegando lá o pastor brincou, tu deixou o carrão em casa e veio de Kombi aqui pra cá. Ele falou, não, pastor, eu não tenho carro, eu tô com a Kombi da igreja. Então, é muito interessante. E por isso que a gente dá valor e a gente tem essa maturidade espiritual para entender o poder de Deus na nossa vida, a graça e a bondade. Isso é muito importante. E aí, o que você achou disso? Caio Fábio e Pablo Marçal estava caluniando Silas Malafaia? Deixa a tua opinião nos comentários. Este vídeo revela as complexas e também muitas vezes turbulentas relações no meio evangélico, especialmente envolvendo figuras públicas como o pastor Silas Malafaia. As acusações e defesas apresentadas ilustram não apenas as diferenças de opiniões e personalidade, mas também os desafios que surgem quando líderes religiosos são expostos a críticas severas e até mesmo pessoais. É claro que levantar falsas acusações contra alguém, especialmente um irmão na fé, pode causar danos profundos e duradouros. Nós devemos ter cuidado e ser cautelosos com as nossas palavras, é claro, e devemos verificar a veracidade das informações antes de caluniar o próximo. A Bíblia nos chama a viver em verdade, evitando julgamentos precipitados, como fez o pastor Caio Fábio e também Pablo Marçal. Como cristãos, nós somos chamados a edificar uns aos outros e buscar reconciliação e verdade. Este vídeo, com certeza, amados, ele nos incentiva a praticar a empatia e a justiça em nossas interações diárias. É claro que nós não podemos jamais descartar que existem sim pastores, pessoas públicas, crentes, católicos, evangélicos que agridem as suas esposas dentro da igreja, são santos imaculados. Existem sim. Porém, na minha opinião, como já disse no início do vídeo, estas tais pessoas que cometem esta atrocidade já perderam o caminho do céu faz muito tempo e vai para a condenação eterna. Você pode até não concordar com a minha opinião, mas é esta a minha opinião. Se você não concorda ou concorda, deixe aí nos comentários. E não é o caso do pastor Silas Malafaia, conforme disse Elisete Malafaia. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo. Fiquem com Deus, inscreva-se aqui no canal. Satisfação enorme ter tantas pessoas novas aqui se inscrevendo no canal. Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe e prospere teus caminhos. Deus abençoe também os novos e também os antigos que nos seguem desde o início do canal. Deus abençoe a sua vida, que Deus possa prosperar os seus caminhos. E também ficam com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.